Boa noite. Eu me chamo Adriano, moro em Guaraciaba do Norte, que fica no estado do Ceará, mas sou natural de Tianguá, lugar que fica próximo daqui. O que irei relatar a vocês a seguir eu passei junto de 4 primos. Nós 5 vimos aquela criatura nas terras de minha avó, e confesso que nunca vi nada mais feio em minha vida. Para começar esse caso, vamos voltar ao ano de 1987, quando eu então tinha meus 17 anos de idade. Nesse tempo, a minha família já morava em Guaraciaba do Norte, porém a minha avó e praticamente toda a minha família continuava morando em Tianguá. Por isso, sempre em feriados e finais de semana, desabávamos na direção do sítio de minha avó, e de lá íamos a pé até a casa de outros familiares, que na época moravam todos perto. E esse caso foi no feriado de 87. Nós resolvemos passar uns dias na casa de minha avó, tanto para visitá-la, como para pegar algumas frutas, e eu nem imaginava que me encontraria com aquele ser da noite. Não sei bem ao certo a data desse acontecido, pois já faz muito tempo, mas sei que estava na época de Quaresma, pois quando fomos embora para casa, era domingo de Páscoa. Bom, antes do feriado, de madrugada nos dirigimos para a casa de minha avó. Chegamos lá por volta de meia-noite ou quase 1 da manhã. Dormimos e logo no outro dia soubemos dos casos macabros que aconteciam ali. Pela manhã, quando acordei, vi a minha avó mexendo no chiqueiro com meu pai. Eu vendo aquilo com curiosidade, fui chegando para poder perguntar o que tinha acontecido. E com um olhar sério e firmeza nas palavras, a minha avó me disse: "Um ladrão tá roubando as minhas galinhas. Essa é a 3ª vez que ele faz isso. Já procurei no terreiro dos outros, mas não achei elas. Acho que ele não mora aqui perto não, pois se fosse, alguém já teria o pego." Olhei para minha avó e para o meu pai, e logo notei que não era um ladrão que fez aquilo, pois o galinheiro com grades de ferro estavam praticamente rasgado. Humano nenhum faria aquilo, por mais que ele fosse forte o bastante para fazer tal coisa. Mas isso foi o de menos, pois logo ouvi de vizinhos e conhecidos que também estavam sumindo seus animais. E só o meu tio que ousava falar que quem estava fazendo aquilo era um lobisomem, e que o bicho era algum conhecido, pois outro dia ele viu aquilo correndo na estrada, e quando chamou pelo nome Zé, o bicho parou e olhou na direção dele, e por conta disso, o meu tio falava que era alguém conhecido. Porém, ninguém deu a mínima para as palavras dele, já que o mesmo tinha fama de ser mentiroso. O meu tio dizia que já cortou a orelha de um lobisomem, e que também até brigou com um. E claro que ninguém acreditava, mas ele estava certo quanto ao nome do bicho, e talvez até sobre todos esses encontros com a fera. Apesar do medo e pensar que era mesmo um lobisomem, logo fui me esquecendo de tudo isso, pois junto com os meus primos do interior, fiz muitas coisas na roça, sempre aprontando com os parentes. Menino cão como eu era, fazia tanta coisa que vocês nem imaginam. Pois bem, eu e meus primos era tudo muito comilão. Sempre fazíamos uma coisa que deixamos de fazer depois desse ocorrido, que era comer na casa de um parente e logo ir na casa do outro para comer mais. Porém, teve uma vez que isso não deu certo. Certa vez, pouco depois do domingo de Ramos, eu e meus primos jantamos na casa de minha avó, que preparava a comida bem cedo, ainda mais aquele dia, pois ela iria para a igreja. E por ser interior, todos dormiam muito cedo, mas a gente muito esperto, e com o olho maior que a barriga, jantamos por volta das 6 da tarde na casa de minha avó, e muito rápido corremos para a casa da minha tia, que morava ali perto, mas por algum acaso ela não estava em casa. Mas pensando que minha tia não ia demorar, ficamos conversando, enquanto o tempo ia passando. Foi quando percebemos que ela não chegaria tão cedo, que decidimos ir embora. Só um detalhe: antes de pegarmos aquele caminho sombrio até a casa de minha avó, escutamos uivos um tanto quanto estranhos e vários cães da vizinhança latindo. Pois bem, íamos caminhando no meio da estrada de chão, que cortava aquelas bandas em que minha avó morava, quando de repente,
Ouvimos que nem um choro de cachorro, que vinha bem mais à frente na estrada. E do nada, avistamos uma coisa preta de pé do lado de um pé de caboclo. Aquilo parecia nos esperar passar, e vendo que paramos, ficou de quatro e começou a vir em nossa direção lentamente. Assustados, não falamos uma palavra, só ficamos vendo aquela coisa se aproximar da gente. Foi quando, num golpe de sorte, eu lembrei do que meu tio havia falado, e com muito medo e tirando forças da onde não tinha, eu gritei: "Sai daqui, Zé, pois eu sei quem tu é." O bicho na mesma hora parou e me olhou. Novamente ficou de pé e soltou outro choro desses que nem cachorro faz. Não vi direito aquela coisa, mas deu para perceber pela sua respiração ofegante que ele era alto, bem mais alto que eu, que tenho 1,70 de altura. Após ficar de pé, logo ele ficou de quatro e entrou na mata que tinha no caminho. Com medo, só ficamos ouvindo o mato se quebrando na nossa direita e ir se distanciando cada vez mais. Foi só depois que aquilo estava bem longe que criamos coragem e começamos a correr, indo em direção à casa de minha avó. Lá, para nossa surpresa, estava minha tia, a minha avó e alguns tios, todos jantando depois de terem chegado da missa. Então falamos para eles o que vimos, e claro que ninguém acreditou, mesmo eu sendo o mais velho e mais responsável entre os meus primos. Só quem acreditou na gente foi o meu tio, que lutou e até arrancou a orelha de um lobisomem, que assim que soube da nossa história, ficou andando todas as noites atrás do bicho, com sua espingarda e com um rabo de galo. Mas após esse encontro, ninguém mais viu aquela criatura, que eu e meus primos nos encontramos naquela estrada. Ainda hoje não sei se de fato esse era o nome do homem que virava bicho, ou só um apelido mesmo, mas sei que quando chamei pelo seu nome, ele parou e não nos atacou, sumindo de vez daquelas redondezas logo após esse encontro. Os animais da minha avó também pararam de sumir, assim como os de vizinhos também. Hoje dou graças a Deus de ter ouvido meu tio falar aquilo a mim, senão, sabe-se lá o que o lobisomem teria feito com a gente. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.